Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou de volta mais uma vez com vocês. Bom pessoal, já virou a noite, a madrugada, já é 16 de abril de 2019, Hoje é terça-feira, né? Eu tô aqui acordado ainda trazendo matérias para vocês. Eu sempre fico à noite aqui dando uma olhadinha, mas hoje eu resolvi, né, trazer alguma coisa. Bom, vamos falar agora de Ciro Gomes, galera. Pois é, o incansável falastrão, né, da esquerda, que não sabe de que lado fica. Uma hora tá no lado, na verdade ele não sabe de que lado ele tá, porque ele critica a esquerda, depois fala mal de Bolsonaro, e enfim, ele é um cara, ele tá meio que revoltado, né? Ele tem raiva do Bolsonaro e se sente magoado por ter sido chutado pela esquerda na eleição, antes das eleições. E eu esses dias estava até comentando com um inscrito aí a respeito disso, né? E vocês vão lembrarem aí na campanha, quando ele mesmo citou, né, que tinha procurado o PT, mas o PT não quis, o próprio Haddad chamou de, se não me engano, time dos sonhos, né? Que foi o termo usado pelo próprio Ciro Gomes, depois jogado na cara pelo Haddad. Mas enfim, tem gente que parece que esquece as coisas, né? Bom, vamos falar aqui dele. Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, daquele joia bacana. Vamos à gafe que ele cometeu, gente. Esses caras são demais, são demais. Olha só como eles são maravilhosos. Ciro, o debilóide ineputável. Bom, vamos lá. Declaração do candidato derrotado à presidência da República, Ciro Gomes, na última quinta-feira, 11, sobre a proposta do governo Jair Bolsonaro de dar autonomia ao Banco Central. Isso acontecendo é daqueles casos de ir para a rua e quebrar tudo. Afirmo com toda serenidade. Gente, presta atenção. Aí ele diz, afirmo com toda... Presta atenção aqui, eu vou ler de novo, só para vocês prestarem a incoerência dentro de uma única frase. O cara consegue... Olha só. Isso acontecendo é daqueles casos de ir para a rua e quebrar tudo. Afirmo com toda serenidade. Peraí, o cara primeiro chama a violência, aí depois fala em serenidade. Duas coisas opostas. Você vê como o cara é inconsistente. Ele fala em ir pra rua quebrar tudo, mas depois ele fala em serenidade. É meio xarope o cara. Não sei como... Quer dizer, eu não sei como é... Bom, vamos à matéria. Na sequência, o próprio Ciro confessou que não conhecia o projeto e que ainda iria ler. Olha aqui, vocês entenderam, gente? 3 pontos interessantíssimos. Eu não queria parar aqui, mas eu preciso parar, senão eu esqueço. Primeiro ponto, o cara chama pra quebrar o pau, chama a violência, chama enfim, a destruição, as coisas, né? É tipo assim, não concordo, então vamos quebrar tudo. Depois ele fala em serenidade. É um conflito de ideias nisso daí, já não dá pra dar um nó na cabeça. E ele tá falando da autonomia que o Bolsonaro vai dar, né? O governo vai dar ao BB, Banco do Brasil. Que hoje não é assim, né? Hoje é tudo na mão do governo, que é por isso que tá essa porcaria que nós estamos vendo no Brasil. Bom, aí ele vai depois e confessa que não leu o projeto e que ainda vai... Como é que o cara critica uma coisa que ele não leu ainda? Eu queria entender. Agora, você imagine se esse cara fosse presidente do Brasil. Que merda nós teríamos feito. Continua. Não é a primeira vez que Ciro Gomes faz declarações irresponsáveis e criminosas. Algo profundamente lamentável e extremamente temerário. Pula a propaganda aqui. Deixa eu ver se é aqui, gente. Aqui. Na sua pequenez é a maneira que encontra para aparecer e ganhar manchetes de jornais. Fala em serenidade, mas conclama as pessoas para o crime, ir para a rua e quebrar tudo. Ademais, o projeto que esse pulha-leviano não leu resume-se a considerar um mandato fixo para o presidente do Banco Central, exatamente como funciona em quase todo o mundo. Até quando políticos como esse sujeito continuarão a falar o que bem entendem, sem serem responsabilizados? Essa é uma pergunta muito boa, né? E a matéria se encerra por aqui. Gente, eu fico me perguntando se nós tivéssemos eleito esse cara. Não, para pensar. Olha só as incoerências do próprio Ciro Gomes. Primeiro ele promete na eleição que vai limpar o nome do povo do SPC. Nem assim ele conseguiu o voto, né? Nem assim ele conseguiu o voto. Os projetos de campanha do cara, na boa, gente, não eram lá essas coisas, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Bateria descarregando aqui.
nem era essas coisas. Bom, ficou em terceiro lugar nas eleições com uma diferença muito, mas muito grande, até do Fernando Haddad. Quanto mais de Bolsonaro, né? Por aí a gente nem... Aí você pega o cara, vem fazer uma crítica ao governo Jair Bolsonaro. Você espera, no mínimo, que o cara tenha conhecimento do que ele está falando. Que ele tenha, pelo menos, como embasar o que ele está falando. Não, o cara não tem. Ele faz a crítica, chama o povo para quebrar tudo na rua, mas ele não tem ideia do que está escrito lá. Ele só vai simplesmente o achismo. E o achismo. É por isso que eu falo para vocês, a esquerda hoje, ela não está preocupada com a reforma da Previdência, ela não está preocupada em levantar o país. Eles estão preocupados com a retomada do poder, recuperar o poder. A prova clara está aqui, o cara para atacar, ele faz tudo, inclusive atacar sem saber o que está atacando. Porque nessa mesma entrevista, depois de ele fazer essa crítica, ele mesmo admite que não leu o projeto, que ainda ia... Quer dizer, falta de responsabilidade. Eleger esse cara à presidência da República teria sido uma falta de responsabilidade para o Brasil. Você imagina um cara... Esse cara, como é que ele ia fazer, como é que ele ia conduzir o Brasil? No achismo? Não, eu fico me perguntando como é que um cara que faz uma crítica a um projeto de tamanha importância nacional não se dá o trabalho de pelo menos obter conhecimento sobre o assunto para poder fazer a crítica. Para mim isso só tem uma explicação. O cara não está preocupado com o Brasil. Vocês viram a matéria que eu trouxe dizendo que ele ia fiscalizar o governo Bolsonaro, né? Ele ia se tornar um fiscal. Aí teve gente que colocou, aí eu respeito a opinião. Não, tem que fazer isso mesmo, a oposição é para isso. Tudo bem, eu concordo com a questão que a oposição é para isso. Só que ele não é oposição. Como assim? Ele não é deputado, ele não é senador, ele não é porcaria nenhuma no governo. Como é que um cara que não é nada no governo quer fiscalizar o governo? Isso é papel dos senadores, é papel dos deputados. Aí, muito bem, tudo bem, não, mas o povo tem que fiscalizar. Pronto, o povo tem que fiscalizar. Beleza, concordo também. Então vamos. Aí nós vamos para outra área. Me diga uma coisa, vocês acham que vocês estão bem representados por um fiscal que critica uma coisa que não tem conhecimento? Tá aí ele, Ciro Gomes, fazendo uma crítica daquilo que não tem conhecimento. Que tipo de fiscalização é essa? Como é que um cara desse diz que vai fiscalizar o governo, mas não se intera do que tem que ser fiscalizado? E sai chutando palavras à torta e à direita, sem qualquer preocupação com a responsabilidade daquilo que fala. Vocês já prestaram atenção, né? Na campanha tem um monte de vídeo dele aí mandando as pessoas tomar lá onde o sol não bate. É um cara que não respeita o contraditório, não respeita nem o brasileiro. Você não viu nenhuma vez o Bolsonaro xingando ninguém por ser contrário. Mas nós vemos o Ciro Gomes aí mandando jornalista porque fazia uma pergunta. O Bolsonaro na época falava com os jornalistas, e tem muitos vídeos dele aí, no quais o jornalista colocava praticamente o pé no pescoço dele e ele não xingava o cara. Ele debatia com os caras. Ciro Gomes não. Chama o cara pra porrada, manda o cara tomar naquele lugar. Chama o cara de filha, não sei das quantas, né? Daquelas mulheres que trabalham lá naqueles, né? Enfim, que eu não vou falar o nome aqui. Então, você vê como é que é o Ciro Gomes. É um cara totalmente sem o menor escrúpulo. Sem a menor responsabilidade. Infelizmente, essa é a verdade. Não vê quem não quer. Como é que o cara faz uma crítica a um projeto e não tem conhecimento dele? Um cara que diz que vai fiscalizar o país, que quer chamar a atenção. Tá chamando a atenção das pessoas? Tá sim. Mas não de um jeito bom. Seria melhor ele ficar calado no canto dele, parar de dar essas entrevistas? Eu acho que ele se sairia melhor. Porque o povo esqueceria das merdas que ele falou durante a campanha, né? E quem sabe ganharia até um pouquinho mais de voto na próxima campanha, porque ele vai se candidatar. Ele vai se candidatar, com certeza. Mas enfim, tá aí, gente, né? Mais uma do Ciro Gomes, mostrando que o Brasil fez muito bem em não ter dado a ele a cadeira presidencial. O presidente precisa ter conhecimento do que vai fazer. Bolsonaro é um cara que talvez não tenha conhecimento, vamos dizer assim... por exemplo, ele não entende muito de economia, tá?
Mas é um cara que se inteira das coisas, ele vai atrás, ele procura conhecer, ele chamou a sua equipe, colocou a sua equipe para trabalhar, mas é um cara que está fiscalizando tudo, ele está olhando, ele sabe o que ele quer. Ele fala, eu quero isso, põe isso no papel, transforma isso no papel, faz isso aparecer, faz isso acontecer. E vai lá e corre atrás. Não é um cara que chega do nada, faz uma crítica de uma coisa sem ter conhecimento daquilo, né? Ele pode não ser um cara conhecedor de tudo, mas de tudo um pouco ele está buscando conhecer para melhorar o país. E isso é o que faz a diferença num bom presidente. Ele não precisa saber de tudo. Ele basta apenas se interessar em querer aprender sobre o que o seu país necessita e correr atrás disso. E é o que o Bolsonaro está fazendo. E é por isso que nós votamos nele e não no Ciro Gomes. Um cara que fala um monte de besteira sem ter conhecimento do que está falando. Canal Brasil Notícias, trazendo informação até você. Controle, vamos lá?